Olá, estamos começando mais um vídeo falando sobre a lei moral, falando sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos estudar o quinto mandamento. É muito importante que você assista até o final, que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal, para que mais e mais pessoas estejam sendo abençoadas, instruídas com o ensino da palavra de Deus. O quinto mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quinto mandamento, ele fala de relacionamento. Relacionamento com aquele que é superior, relacionamento com aquele que é nosso igual e relacionamento com aquele que é inferior. A ideia do quinto mandamento é a ideia de respeito. Tratar com respeito, honrar pai e mãe ou honrar qualquer pessoa com a qual nós nos relacionamos, significa respeitar esta pessoa. Não tratá-la de forma indigna, não tratá-la no sentido de soberba, no sentido de acharmos que somos melhores, maiores, superiores do que ela, não tratá-las com desrespeito, não tratá-las com grosseria, com estupidez. Claro que especificamente aqui no mandamento fala do relacionamento do filho com os seus pais. E é claro que neste relacionamento de filho e pai, a ideia é a ideia de respeitar. E esse respeito, esta honra se dá pela obediência, pela submissão. Filhos honram seus pais quando eles se submetem, quando eles obedecem as orientações, os ensinos, os princípios, os mandamentos que os pais estabelecem para a vida deles. John Stott, comentando, ele diz que existem 3 razões para nós cumprirmos este mandamento. Ele diz que existe a lei da natureza, a lei natural. Ele fala que isso se deve por causa da lei moral e ele diz que isso se deve por causa do evangelho. Claro, por que filhos devem honrar pai e mãe? Porque isso é uma lei natural. Olhe para a natureza, olhe para os animais e perceba que na relação da natureza, filhos se submetem aos pais. Os animais, filhotes, crescem olhando para os pais, observando os pais, imitando os pais, fazendo aquilo que os pais fazem, até que eles possam crescer, até que eles se tornem adultos, até que eles se separam dos pais e se tornem pais e possam ter seus filhos. É uma lei natural. Segundo lugar, também é uma lei moral. Aquilo que já fazia parte da natureza, Deus estabelece como um princípio, como um mandamento. É o quinto mandamento. Os mandamentos estão divididos em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus. Os 6 últimos mandamentos falam da nossa relação com o próximo. E o primeiro desses 6 mandamentos fala do relacionamento mais íntimo, do relacionamento do lar. Claro que se eu não honro pai e mãe, se eu não aprendo a respeitar, a obedecer, a honrar, a tratar com dignidade o meu pai e a minha mãe, quando eu sair de casa eu terei dificuldade de honrar e respeitar outros tipos de relacionamentos, sejam meus superiores e principalmente aqueles que estão inferiores a mim nesta relação hierárquica em que nos relacionamos. Isso é um mandamento, é uma ordem de Deus. A palavra de Deus nos diz que filhos devem honrar, devem obedecer. Isso faz parte do decálogo, da lei moral. Mas em terceiro lugar, John Stott diz que nós devemos honrar pai e mãe porque isso faz parte do evangelho. Não é apenas uma lei natural, não é apenas uma lei estabelecida por Deus, mas dentro do evangelho também nós temos a obrigação, o dever e, digamos, o privilégio de honrar e respeitar nossos pais. Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, filhos, em tudo obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Perceba, querido, que é uma promessa de prosperidade. Se por um lado é uma lei natural, se por outro lado é um mandamento, por outro lado é uma dádiva honrar e obedecer nossos pais, porque é uma lei na qual está implícita uma promessa de longevidade, de prosperidade, de bênção e de fartura
para aquele filho que obedece, que honra, que trata com dignidade seu pai e sua mãe. E uma vez vivendo assim dentro de casa, todos os seus relacionamentos fora de casa, no trabalho, na igreja, na escola, relacionamentos sociais serão bem mais fáceis. As pessoas serão tratadas com respeito, com dignidade, porque isto é uma lei natural, porque isto é uma lei moral e porque isto faz parte do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido filho, que me assiste agora, que me ouve agora, honre o seu pai, honre a sua mãe, trate eles com respeito, com dignidade, e dentro desta relação, que todos os seus relacionamentos sejam tratados com respeito, com dignidade, com honra. Que Deus o abençoe. Amém.